Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer à Comissão Organizadora deste evento, ter-se lembrado de mim. É com o maior gosto que estou aqui a conversar hoje para uma Assembleia que vem dominantemente do mundo sindical. E eu devo-vos confessar que, de modo geral, gosto de falar para as Assembleias que não gostam do que provenham elas de onde provenham, mas tenho um especial gosto em falar para Assembleias tão importantes quanto esse parceiro essencial da negociação social para alguém que, como eu acredito, é que as democracias modernas se baseiam no diálogo social, no diálogo entre as partes e na concertação. Bom, é com o maior gosto que estou aqui. Devo-vos confessar também que é com alguma falta de vergonha. Porque a primeira coisa que eu vos quero dizer é que eu não percebo nada de segurança social. Eu sou um macroeconomista, não sou um expert em segurança social, e foi nessa qualidade de macroeconomista que eu vos ouvi aceitar o desafio de estar aqui hoje presente. É claro que isto é alguma presunção, presumir que um macroeconomista pode ser útil neste debate, mas a presunção é algo que provavelmente é típico dos macroeconomistas. Portanto, não estranhem. Não estranhem esse facto. Mas também a segunda razão foi muito mais egoísta que essa. É que estando aqui presente, sem ter de pagar a inscrição, eu tive a oportunidade de aprender imenso com pessoas que sabem de segurança social e vou contribuir muito pouco falando durante 20 minutos ou pouco mais que isso, se me permitir. De qualquer modo, o facto de eu não ser um expert em segurança social, mas ser um macroeconomista, tem uma implicação fundamental na tonalidade da minha intervenção, que vai ser diferente, mais diferente de umas do que de outras, mas diferente de algumas intervenções que antecedem. Verdadeiramente eu não vou olhar, porque não sou capaz, para dentro do sistema de segurança social, com o desenho institucional que eu tenho hoje, com o esquema de financiamento que pressupõe, e perguntar-me por quantos mais anos é que é viável e como pode eventualmente ser prorrogado esse tempo de vida útil do sistema através de alguma reforma minimamente inteligente. A minha questão não é esta, a minha questão não está presa especificamente ao atual sistema de segurança social. De resto, para mim, a segurança social é uma parte do setor público, por razões de comodidade, tem autonomia de Estado, é uma parte do setor público, e portanto a questão está no setor público, não está especificamente na segurança social pública, naturalmente, não está especificamente na segurança social. Então, a minha questão é muito mais geral. A minha questão é se a nossa sociedade, as nossas sociedades em geral, mas em particular a nossa sociedade em Portugal, a nossa economia, dentro daquilo que é previsível e dentro de um otimismo moderado, é capaz de gerar recursos para sustentar o sistema de segurança social. Com este figurino que tem hoje, ou com um outro um pouco diferente, um pouco reformado, admito que algumas reformas inteligentes sejam necessárias, mas mantendo aquilo que é a sua essência, um sistema de segurança social público e solidário. Então, a minha questão não é se este sistema de segurança social em concreto, com este desenho institucional, é viável, é se as nossas sociedades, e eu olho para isto na perspectiva da economia, na perspectiva da sociedade, não na perspectiva da segurança social, geram recursos necessários para sustentar um sistema de segurança social. Dentro de um otimismo moderado. Eu quero sublinhar isto, porque para mim é evidente que se a nossa economia colapsar, o sistema de segurança social vai ser arrastado por esse colapso. E nesse caso, este evento hoje aqui é inútil porque não haverá nada a fazer. Se a economia colapsar, a segurança social não será sustentável. Do mesmo modo, se qualquer governo de vândalos, por razões ideológicas, decidir desmantelar o sistema de segurança social e tiver o poder político e a força política para o fazer, falará com certeza, dirá a posteriori que o sistema de segurança social não era sustentável. A verdade é que ele não foi mesmo sustentado, se isto acontecer, e terá acabado. E também não haverá muito a fazer neste cenário pessimista. Finalmente, se for quebrada
a solidariedade intergeracional no contexto de uma sociedade profundamente individualista, mais ainda do que hoje já se as gerações futuras se recusarem a pagar para a segurança social o que é preciso pagar, mesmo podendo pagar, então o atual sistema de segurança social não será viável. Então, a minha questão é se as gerações futuras, podendo pagar, não quiserem pagar. Eu não acredito na viabilidade do sistema de segurança social. E é fundamental referir isto, que vai ser preciso pagar, porque é óbvio que a segurança social tem de ser paga. E a segurança social pública tem de ser paga com impostos. São contribuições para a segurança social, mas para mim, que sou macroeconomista, portanto baralho tudo, contribuições para a segurança social são impostos, como outros quaisquer. Não faz grande diferença. Então, a segurança social de hoje é paga com impostos, a segurança social do futuro vai ter de ser paga com impostos, porventura com mais impostos. Mas quando eu digo mais impostos, isso não quer dizer mais impostos com o mesmo rendimento. Isso, em princípio, quer dizer mais impostos com mais rendimento numa proporção justa. Mas, se as gerações futuras, mesmo com mais rendimento, não quiserem pagar mais impostos, então eu não acredito na viabilidade de um sistema de segurança social público. E se não quiserem pagar de outro modo, não acredito na viabilidade de nenhum sistema de segurança social. Mas, exceto estes casos mais extremos, que eu quero acreditar que não vão acontecer, nenhum deles, nem o colapso, nem o governo vândalo, nem a quebra de solidariedade intergeracional, de um modo geral, sobre aquilo que é um cenário otimista, eu sou daqueles que acredita que o sistema de segurança social público é sustentável. Bom, sobretudo por duas razões. A primeira tem a ver com o crescimento da produtividade. Será uma maior produtividade que permitirá que as pessoas ganhem mais e, ganhando mais, a menos que não queiram ser solidárias, paguem mais impostos, proporcionalmente. A primeira razão por que eu acredito tem a ver com o crescimento da produtividade, o que é, no meu entender, um crescimento previsível e cauteloso da produtividade. Devo dizer que ao longo da história já houve vários lapsos por se esquecer do papel e a importância do crescimento da produtividade. No fim do século XVIII, início do século XIX, um economista muito conhecido, o Sr. Thomas Malthus, escreveu basicamente dois ensaios muito pessimistas sobre a possibilidade de progresso económico. Basicamente o argumento dele é que a população ia crescer em progressão geométrica, enquanto a produção, ele pensava, como era normal nessa altura, sobretudo a produção de recursos alimentares, porque era limitada pela disponibilidade de recursos, pela disponibilidade da terra, cresceria, mas enquanto a população crescia em progressão geométrica, a produção cresceria só em progressão aritmética, de onde a humanidade estava condenada à fome. Bom, o Malthus estava completamente certo no que respeita ao crescimento da população em progressão geométrica, ou pelo menos esteve até meados do século XX. Depois, quando se colocou a questão do controle de natalidade e por aí adiante, o crescimento da população alterou o seu padrão, mas até esse momento ela de facto cresceu em progressão geométrica. Onde o Malthus se enganou completamente foi a ideia de que o crescimento da população, mesmo quando condicionado pela disponibilidade de recursos, terra para produzir bens agrícolas, era limitado. Aquilo que se provou foi que o progresso tecnológico foi tão intenso que mesmo com os mesmos ou menos recursos foi possível produzir muito mais. E, por mais que nos deixemos, a verdade é que temos hoje uma sociedade muito mais rica do que tínhamos no início do século XIX. A ideia que o envelhecimento da população torna a segurança social inviável é o malthusianismo dos nossos dias. Portanto, basicamente, o que se diz é que a população de idosos cresce em progressão geométrica, não se diz assim, mas pronto. Mas não andamos muito longe desta ideia. A população dos idosos cresce em progressão geométrica, os recursos para financiar a segurança social crescerão só em progressão aritmétrica. Tirando as progressões e estas expressões provindas da matemática, é basicamente essa a ideia. Os meus cálculos, contudo, não apontam neste sentido. Eu vou ser só moderadamente otimista.
Como toda a gente sabe, o período 2002-2013 foi um período muito mau para a economia portuguesa. Tivemos primeiro uma longa estagnação, é certo, crescimento económico positivo, mas um crescimento muito incipiente. Tivemos depois uma das mais graves crises económicas da nossa história, que eu espero não se ver repetir de novo na minha vida, e sobretudo espero que esta não se aprofunde ainda mais. Então, este é um mau período. É um mau período. Neste período, a produtividade em Portugal cresceu a um pouco mais de 1% ao ano. Mais exatamente 1,02%. Opa, eu espero que o futuro seja muito melhor que estes 12 anos. Sinceramente, espero que isto foi péssimo. Mas mesmo que não seja, 1% ao ano chega. Não estou a ser demasiado otimista. Segundo as minhas contas, para compensar algum déficit demográfico efetivamente existirá, o crescimento anual da produtividade até 2060 terá de ser 0,49%. Metade de 1%. Um pouco menos de metade. A questão e a diferença nos meus cálculos em relação a outros que foram feitos por outras pessoas, e já havia estes cálculos por outros, que apontavam para crescimentos necessários da produtividade na casa dos 2%, que não seria possível, sendo, contudo, bem mais otimista do que eu estou a ser, mas a razão é que, de facto, o modo como eu meço o déficit demográfico não é o mesmo daquilo que é habitual, e neste ponto eu não estou de acordo com o meu companheiro de painel, com o Dr. Vieira da Silva, quando ele dá a importância que dá à questão demográfica. Eu penso que a questão demográfica tem sido mal colocada. De resto, eu acho que a razão por que estou aqui é porque eu, ano passado, escrevi um livro que eu vou fazer, de resto está esgotado, já não vale a pena fazer publicidade, em que basicamente era um livro sobre imensos equívocos na interpretação de estatísticas. E um desses equívocos que eu apresentava era essas estatísticas, as previsões demográficas e como é que elas estavam a ser mal interpretadas. Aquilo que nos é dito sobre as previsões demográficas é basicamente o seguinte: a sociedade divide-se em dois grupos, os jovens e os idosos. Os jovens vão ser cada vez menos, os idosos cada vez mais. Os jovens vão ter de pagar as pensões dos idosos e, portanto, vai ser um ónus cada vez mais insuportável para a população mais jovem. Primeira observação: não são os jovens que pagam as pensões dos idosos, são as pessoas de meia idade. Porque os jovens que entram no cálculo do índice mais vulgar de envelhecimento são aqueles que têm entre 0 e 15 anos de idade. Estão no infantário, na escola primária ou um pouco mais adiantados, mas não estão a contribuir para as pensões, não estão a contribuir para as pensões dos idosos. Na realidade, para este fim, a nossa sociedade não deve ser dividida em jovens e idosos. Como nós temos, a nossa sociedade são dois grupos, é verdade, mas é um grupo de indivíduos economicamente ativos, que trabalham ou que de qualquer outra maneira contribuem para o processo produtivo, também pagam impostos e também geram rendimento, pode não ser através do trabalho. Eu não sou nesse ponto muito fundamentalista, mas são um conjunto de indivíduos economicamente ativos, outros indivíduos que não são ativos ou estão desempregados. O que há é uma distribuição de rendimento daqueles que produzem, que contribuem para a produção, para aqueles que não produzem, para aqueles que, por uma razão ou por outra, estão fora do processo produtivo e que, e esse é o ponto essencial, não são só os idosos. São também os demasiado jovens para estar a trabalhar, aqueles que não são assim tão jovens para estar a trabalhar, mas que são próprias, completamente legítimas para estudar, a tirar uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento até aos 15 anos de idade, ou mais. São as pessoas que, por opção própria, decidem não trabalhar, ficar em casa, tratar dos filhos. No meu caso é o Luís. Se incentivarmos as mulheres a ficar em casa, aumentaremos os grupos, aumentaremos a dimensão do grupo que vamos ter, de um modo ou do outro, financiado. Porque as mulheres que ficam em casa sem trabalhar também são financiadas com o rendimento gerado por aqueles que participam do processo produtivo. Sim, são discriminadas com certeza, umas mais que outras,
umas mais que outras, mas o ponto é que são beneficiárias e não contribuintes desse processo redistributivo, assim como os seus filhos, até chegarem à idade de se envolver na produção, serão beneficiários e serão beneficiários e não contribuintes do processo. Pois ainda há muitas outras circunstâncias relativamente minoritárias, há pessoas que não trabalham por razões de saúde, por são deficientes, por as mais diversas razões. Todas estas pessoas são beneficiárias do sistema de redistribuição de rendimento. Não beneficiam do mesmo modo. Nem todas beneficiam através da segurança social pública. Algumas é através de esquemas privados, outras é através de redistribuição intrafamiliar do rendimento. Mas o rendimento que provém sempre da produção são sempre aqueles que produzem, que financiam os que não produzem. Bom, aquilo que verdadeiramente importa, do ponto de vista macroeconómico, não é se há muitos ou poucos idosos, é qual é a dimensão daqueles que contribuem e qual é a dimensão daqueles que são beneficiários neste processo. As contas que eu fiz e que eu coloquei no meu livro, e eu não trouxe aqui muitos slides, mas trouxe este, basicamente apontam não para comparar jovens com idosos, mas para medir qual é o peso da tal meia-idade de 25 a 64 anos na população total em Portugal. Segundo as previsões do INE e da ONU, a do INE ainda não é a que saiu a semana passada, mas apesar de todo o estardalhaço com que ela foi lançada, não é tão diferente assim quanto a anterior. É realmente um bocadinho mais pessimista, mas não é tão diferente assim quanto a anterior. E o que nós vemos é que, segundo estas previsões, temos a previsão do INE e a previsão da ONU. A previsão do INE também é cenário médio, não é só a da ONU. Haveria, no peso da população em idade de trabalhar, até 2030, nesta altura, a estimativa é que se passaria de 56% para 53%. Uma pequena redução, e um pequeníssimo tempo para acabar a intervenção, uma pequena redução na população em idade de trabalhar, que depois se agravava, de facto, consideravelmente de 2030 para a frente. A atual previsão do INE é um pouco mais pessimista, julgo eu, sobretudo porque se alteraram as perspectivas de migração e, portanto, neste momento estima-se que em 2030 a população em idade de trabalhar será só 51% e não 53%, e em 2060 o INE aponta, na altura era mais otimista que a ONU, agora está em linha com a ONU, aponta para 44% da população em idade de trabalhar. Olhando para isso, sobretudo para 2060, as pessoas dirão, mas de facto cair de 55 ou de 56 para 44, isto é uma queda drástica. Mas não é bem assim, pá. Sabe qual era a proporção da população em idade de trabalhar em 1950? 44,9%. É aquela que nós estamos à espera, que diferentes instituições estão à espera que seja em 2060, 110 anos depois. A verdade é que o que é normal, não é 44% que vamos ter em 2060, é os 55% que estamos a beneficiar hoje. Ou seja, a sociedade portuguesa e, em geral, as sociedades contemporâneas beneficiaram daquilo a que se chama um dividendo demográfico, pelo facto de ter caído a taxa de natalidade e, por essa razão, tiveram um anormal peso da população em idade de trabalhar. Em 2060 regressemos à normalidade, com a diferença provável que em 1950, destes 44,9%, metade eram mulheres, mais ou menos, e a grande maioria não trabalhava, e eu julgo que em 2060 metade serão mulheres, com certeza, mas a grande maioria estará a trabalhar. Onde não posso ser tão pessimista quanto os outros são, e é por isso também é evidente que esta quebra de 55% para 44% terá de algum modo de ser compensado. Mas é por isso que eu não sou tão pessimista quanto são. Afinal os 3 minutos era sem explorar. Isto vai descansar. Ok. Daí que eu não seja tão pessimista quanto outros são no que respeita à também, em consequência,
a minha estimativa do crescimento compensatório da produtividade, porque o crescimento da produtividade de 0,49% é o que é necessário para compensar esta quebra de 56 para 44. Não seja tão exigente quanto é a estimativa de outros tão brilhantes, com muito mais sabores que este. Eu já agora, já que me deram tolerância, queria ainda tocar num outro tópico que eu julgo que era importante, que eu, como estava a ser demasiado otimista, não só em relação à perspectiva demográfica, mas também ao meu tempo, julguei que tivesse tempo para desenvolver, é que tem a ver com a ideia de que o sistema de capitalização é essencialmente distinto do atual sistema de repartição, sobretudo no que toca à sua imunidade quanto às consequências da economia, do contexto económico e do contexto demográfico. Eu penso que também essa ideia se baseia numa enorme mistificação. Essa enorme mistificação, e eu sei que é muito difícil retirar isto da cabeça, portanto, retirar da cabeça das pessoas, quando isto é repetido todos os dias nos meios de comunicação social, a capitalização não permite transferir recursos para o futuro. De resto, não há processo nenhum de transferir recursos para o futuro. Recursos financeiros. Esse qualificativo deve ser. Isto é assim, basicamente. Quando o indivíduo poupa, põe o seu dinheiro no banco, não o gasta hoje, se o banco não falir, o que em princípio, com o nível de proteção do Estado que tem, não acontecerá, poderá gastá-lo amanhã. Com o indivíduo é assim. Mas se nós considerarmos não um, mas dois indivíduos, um poupou, depositou no banco, o outro foi ao banco e pediu emprestado. Um poupou, o outro despoupou e a poupança foi zero. A poupança das sociedades, em termos agregados, é zero. Não há transferência de recursos para o futuro. Bem, eu tenho de fazer aqui duas precisões, senão isto é uma enorme confusão. E dizem que eu estou a falsear a teoria económica. Primeiro, quando eu digo que a poupança é zero, eu não me refiro à poupança tucur dos economistas, porque a poupança, não dizendo mais, não lhe colocando nenhum adjetivo, é igual ao investimento em capital físico, à aquisição de edifícios, maquinarias, infraestruturas, etc. Portanto, não é zero. O que é zero é a chamada poupança financeira. É a diferença entre a poupança e esse investimento. E depois, a poupança financeira é zero, exatamente zero, ao nível do globo. Não é necessariamente para cada país. Alguns países podem ter poupança financeira positiva e emprestar a outros que têm poupança financeira negativa, mas ao nível do globo a poupança financeira é nula. O que significa que transferir recursos financeiros para o futuro é uma impossibilidade. Não podemos guardar o dinheiro à espera de guardar amanhã, todos no nosso conjunto. Um de nós individualmente pode, porque empresta ao outro. Mas todos em conjunto não podemos fazer isto. Então, a ideia de que a capitalização é um seguro, uma salvaguarda do direito é uma mistificação. Nos sistemas de capitalização, exatamente do mesmo modo nos sistemas de repartição, os recursos para pagar as pensões terão de ser gerados no futuro. Não são gerados hoje. Aqueles que forem gerados hoje serão gastos hoje. Terão de ser gerados no futuro, de onde nos sistemas de capitalização haverá pensões se tudo correr bem com a economia, se tudo correr bem com a demografia, e não haverá. Se a economia colapsar, se a demografia afinal for bem pior do que aquela que as previsões do INE ou da ONU apontam, e nesse caso, obviamente, num sistema de capitalização, tal como no sistema de repartição, não haverá pensões sustentáveis. Muito obrigado.